Boa noite, senhoras e senhores, presentes nesse auditório. Vamos dar início à audiência pública referente à construção da segunda ponte de ligação ao Brasil-Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu. Antes de mais nada, o IBAMA, desde já, agradece à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, por intermédio de seus representantes, pelo fato de estarem viabilizando esse espaço para a realização dessa importante reunião. Nós vamos dar início à composição da mesa. Informo que a composição da mesa ela será feita de uma forma bastante rápida, para que não tenhamos prejuízo de tempo durante as apresentações e discussões nesta audiência pública. Eu gostaria de chamar para compor a mesa, nesse momento, o representante do Ministério das Relações Exteriores, Dr. Ezequiel Petersen. Na sequência, chamamos o superintendente do DENIT no estado do Paraná, Dr. Tiago. Conforme previsto em regulamento, o representante do órgão estadual de meio ambiente, neste caso o secretário municipal de meio ambiente, senhor Ivo Borghetti, corrigindo em tempo, essa audiência pública tem por objetivo apresentar o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, para a implantação do acesso à segunda ponte de ligação ao Brasil-Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu. Muito bem. Após a composição da mesa, eu convido a todos para que, em pé, possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
Segundo informações que chegam à mesa, encontram-se nesse recinto conosco as seguintes autoridades: Dr. Gustavo Ferreira Alves, procurador do DENIT, Dr. Joel de Lima, assistente do diretor-geral da Itaipu Binacional. Eu solicito à equipe de apoio do evento que encaminhe à mesa a lista das demais autoridades e dos vereadores presentes nesse evento, para que possamos citá-los. Nesse momento, Neste momento, conforme previsto, nós solicitamos o doutor Eugênio Pio Costa, diretor adjunto de licenciamento ambiental do IBAMA, proceda à leitura do regulamento desta audiência pública. Boa noite a todos e a todos os presentes. Regulamento para a realização de audiência pública para a discussão do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental para a implantação do acesso à segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná, BR-277, Paraná, aqui no auditório da Câmara Municipal, localizado na Travessa Oscar Muxfield, número 81, Centro, Foz do Iguaçu, nesta data, 25 de abril de 2013. Às 19 horas. O presente regulamento, artigo 1º, o presente regulamento trata dos procedimentos a serem observados na audiência pública para a discussão do estudo de impacto ambiental, EIA, e do relatório de impacto ambiental, RIMA, relativo ao empreendimento, para a implantação do acesso à segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná, BR-277/PR, em Foz do Iguaçu. Os presentes à audiência, artigo 2º, os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença. Artigo 3º. A audiência pública será constituída por uma mesa diretora e um plenário. Artigo 4º. A mesa diretora será composta pelo presidente, pelo secretário executivo, pelos representantes do órgão estadual e municipal de meio ambiente e pelo representante do empreendedor. A audiência será presidida e coordenada pelo IBAMA, que mediará os debates. Parágrafo 2º. Caberá ao secretário executivo a coordenação do registro dos participantes da audiência pública em lista de presença, constando nome, número de documento de identidade, telefone e instituição que representa, assim como a preparação da respectiva ata. Artigo 5º. Todos os documentos apresentados à mesa diretora serão recebidos e juntados ao processo administrativo de licenciamento ambiental do empreendimento, devendo ser citados no decorrer da audiência pública. Artigo 6º. A audiência terá início com uma abertura oficial, seguida de pronunciamento do presidente da mesa acerca dos objetivos da mesma e da sequência dos trabalhos a serem desenvolvidos, informando aos participantes sobre os procedimentos constantes deste regulamento a serem observados durante a sessão. Parágrafo único. A critério do presidente, será dada a palavra aos demais componentes da mesa que quiserem falar sobre, que quiser dela fazer uso. Artigo 7º. O IBAMA apresentará o estado do processo de licenciamento ambiental em 10 minutos. Na sequência, será realizada a apresentação pelo empreendedor sobre o empreendimento e seus objetivos, com duração máxima de 30 minutos. A equipe técnica responsável pela elaboração do EIA-RIMA terá o prazo de 45 minutos para realizar a exposição técnica sobre os estudos desenvolvidos, que deverá ser em linguagem clara e objetiva. Artigo 9º. Será concedido um intervalo de 15 minutos para inscrição dos debatedores, podendo ser prorrogado caso seja necessário, e com a devida permissão do moderador. Parágrafo único. As inscrições ao debate serão feitas por escrito, a partir de preenchimento do formulário próprio a ser distribuído aos presentes. Artigo 10º. Para a etapa dos debates, a mesa terá sua composição simplificada. Será composta apenas pelo presidente, pelo secretário, pelos representantes do empreendedor e da empresa responsável pelos estudos. Artigo 11º. O presidente abrirá os debates, obedecendo rigorosamente a ordem de inscrições chegadas à mesa, podendo os questionamentos serem feitos em bloco a critério da mesa. Parágrafo 1º. O presidente deverá conduzir os debates com firmeza, não permitindo apartes ou manifestações extemporâneas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos ou respostas deverão ter a duração máxima de 3 minutos, tempo eventualmente prorrogável a critério do presidente. Parágrafo 3º. O
participante inscrito poderá, se for o caso, solicitar esclarecimentos adicionais através de manifestação oral no tempo máximo de 3 minutos, eventualmente prorrogável ao critério do presidente da mesa. Parágrafo 4º. Os esclarecimentos adicionais solicitados deverão ter a duração máxima de 3 minutos, eventualmente prorrogável a critério da mesa. O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar ou transferir para outro. Parágrafo 6º. Os questionamentos ou eventuais esclarecimentos que não forem possíveis de serem atendidos terão um prazo máximo de 15 dias para serem enviados ao IBAMA, que providenciará o respectivo encaminhamento aos interessados. Artigo 12º. Posteriormente à realização da audiência pública, será lavrada a correspondente ata, que deverá ser assinada pelo presidente, pelo secretário, pelo representante do empreendedor e pelas autoridades participantes, se assim o desejarem, passando a ser parte integrante do processo administrativo correspondente, juntamente com os demais documentos pertinentes. Artigo 13º. O encerramento será realizado pelo presidente da mesa diretora. Parágrafo 1º. Todos os documentos entregues por ocasião da audiência pública serão anexados ao processo. Parágrafo 2º. A fita de gravação da audiência pública será anexada ao processo administrativo de licenciamento do empreendimento em curso no IBAMA. Artigo 14º. Por um prazo de 10 dias úteis, a contar da data da realização da audiência pública, o IBAMA receberá comentários, manifestações e sugestões que serão anexados ao respectivo processo administrativo de licenciamento do empreendimento, em análise no IBAMA. Obrigado. Agradecemos, doutor Eugênio Pio Costa, diretor substituto de licenciamento ambiental do IBAMA, que nessa audiência pública também exercerá a função de secretário executivo da mesa. Dando continuidade aos nossos trabalhos, nós ouviremos nesse momento as considerações do doutor José da Silva Thiago, superintendente do DENIT no Paraná. Doutor Jorge, a quem gostaríamos de cumprimentar as demais autoridades da mesa, aos nossos colegas do DENIT, em particular aos colegas que trabalham em Brasília, que aqui se deslocaram a fim de apoiar essa sessão, aos colegas do IBAMA, aos senhores participantes, demais autoridades aqui presentes. Nós, como representante do DENIT, que é o empreendedor, nós temos a satisfação de retornar aqui no mesmo ambiente após uma audiência que formulamos aqui em novembro de 2010. Esta audiência pública, ao qual nós presidimos, ela foi feita em detrimento da exigência da Lei 8.666, que foi a audiência pública para a obra em si. E hoje retornamos aqui para acompanharmos a audiência pública conduzida pelo IBAMA, para que, então, nós possamos obter a licença prévia do acesso da ponte, da segunda ponte de Foz do Iguaçu, sobre o Rio Paraná, até a BR-277. Só fazendo um pequeno retrospectivo desse empreendimento, para que os senhores tenham ideia do trabalho que foi desenvolvido até esta data, para que nós possamos, para que o governo federal possa executar esse importante empreendimento. O governo, nós começamos, através do DNR, em 1995, os estudos preliminares a respeito dessa ponte. À época, os dois governos, o governo brasileiro com o governo paraguaio, inclusive, se estudou uma possibilidade de colocar esse importante empreendimento, a ponte, sob o regime de concessão. Infelizmente, por problema de legislação paraguaia, a consecução não pôde ser feita. E parou-se, então, um determinado período com a viabilidade do empreendimento. No governo do ex-presidente Lula, a partir de 2003, onde foi dado novamente o start para que o DENIT, na época, então, tomasse as providências com relação à elaboração desse projeto da ponte, nós começamos a elaborar o projeto através da empresa VETEC e a parte ambiental com a empresa Progaia. Foi feito, entre 2005 e 2006, um estudo
de viabilidade da localização desse empreendimento. E se chegou a essa localização que aí nós temos hoje no projeto. E voltamos, então, após a aprovação do projeto, voltamos aqui novamente para que, então, fizéssemos a primeira audiência, que foi relativa à obra em 2010, e o DENIT, no dia 9 desse mês, fez a licitação da ponte. É importante dizer que é um empreendimento separado em dois projetos. O projeto da ponte em si e o projeto do acesso. A licitação que foi aberta no dia 9 em Brasília, ao qual nós estávamos presentes, infelizmente foi uma licitação fracassada. E assim sendo, a licitação foi revogada. Por que fracassada? Porque o menor preço oferecido pelas empresas estava acima do orçamento sigiloso do DENIT. Como a ponte foi licitada sob o regime de RDC, todo o orçamento dos empreendimentos são sigilosos. Então, por esse motivo, foi dado, então, como fracassada e, evidentemente, revogada pelo órgão. Para a licitação da ponte, nós obtivemos e temos a licença prévia emitida pelo IBAMA. A condição do IBAMA é que nos deu a licença prévia da ponte e que a emissão da licença de instalação, para que nós possamos, então, iniciar a construção da ponte, estaria condicionada à licença prévia do acesso. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. É uma audiência pública para que nós possamos obter a licença prévia do acesso e, consequentemente, o IBAMA nos emitirá a licença de instalação da ponte. Então, a ponte, para os senhores que não têm conhecimento, nós temos uma licença prévia emitida pelo órgão ambiental, que é o IBAMA. E a licença de instalação, que é a licença sobre a qual nos autoriza a iniciar o empreendimento, ela deverá ser emitida com a licença prévia, então, do acesso, que é exatamente o evento que nós estamos fazendo neste momento, conduzida e presidida pelo IBAMA. Nós não vamos nos delongar mais, porque, na realidade, o importante aqui é a audiência. Achamos que nós vamos ter muita coisa, talvez, que debater a respeito do empreendimento, então nós vamos deixar o espaço para que nós possamos, então, partir para o debate da audiência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. A nossa saudação e agradecimento ao vereador Marino Garcia, ao vereador Dito Vitorassi, ao vereador Hermógenes de Oliveira, ao vereador Darcy, DRM. Agradecemos também a presença do doutor Emerson Rodrigues, delegado da Polícia Federal. Sempre a Polícia Federal é uma grande parceira nas ações do IBAMA. E do senhor Dimas Braganholo, diretor executivo da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, assim como também o doutor Danilo, presidente do CODEFOS. Dando sequência aos pronunciamentos da abertura desta audiência pública, nós ouviremos nesse momento o biólogo Ivo Borghetti, secretário municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu. Boa noite a todos e a todas. Em nome do prefeito Reni Pereira, eu cumprimento o Jorge Calado e os demais componentes da mesa, dando as boas-vindas aos colegas do DENIT e do IBAMA, onde eu tive a oportunidade de ter trabalhado durante 2 anos em Brasília, na Coordenação Geral de Meio Ambiente, e também ter tido a oportunidade de participar de um pouco do licenciamento ambiental da segunda ponte Brasil-Paraguai. Eu posso dizer que me sinto extremamente à vontade em dizer que eu acompanhei esses estudos e que toda a equipe técnica do DENIT, da CGMAB, juntamente com a empresa que fez os estudos, nós participamos de várias reuniões junto à IBAMA até chegar ao consenso do que realmente precisaria ser feito para ter esse EIA-RIMA de acordo com o que é exigido pelo IBAMA. Então,
Eu desejo a todos um excelente trabalho, né? E, mais uma vez, em nome do prefeito, desejar as boas-vindas a todos presentes. Agradecemos as declarações do biólogo Ivo Borghetti. Nesse momento, passamos a palavra à autoridade institucional maior nessa audiência pública, que é o Dr. Ezequiel Gerd Petersen, que é secretário do Ministério das Relações Exteriores, Divisão da América Latina, da América Meridional. Por favor, doutor Ezequiel. Bom, quero saudar o presidente da mesa, o doutor Jorge, os demais companheiros de mesa, as autoridades federais, estaduais e municipais presentes aqui, também a população de Foz, que lota esse auditório, e dizer que o Itamaraty acompanha com muita atenção esse empreendimento já antes de 95, antes mesmo dos estudos de previsibilidade, né, quando foi assinado o primeiro acordo para a construção da ponte, foi em 92. O Itamaraty participou ativamente na condução das negociações com o governo paraguaio para a assinatura desse acordo. O acordo foi, em 2005, renegociado, assinado novamente, o Itamaraty participou ativamente dessa negociação. O Itamaraty, ele coordena a delegação brasileira nas reuniões da comissão mista com o Paraguai para a construção da ponte. Já fizemos 15 reuniões ao longo desses últimos anos. E entendemos que é um projeto prioritário, não apenas para a população de Foz, para a população de Presidente Franco, é prioritário também para o comércio exterior do Brasil, prioritário para o comércio exterior do Paraguai. E, dada a situação da ponte da amizade, que já está, de certa forma, saturada, terá benefícios não só ao comércio, mas também às populações fronteiriças aqui dessa região. Então, quero agradecer ao convite do IBAMA para estar nessa reunião, essa audiência pública, e desejar que ela possa transcorrer de forma muito bem sucedida, que possa ser mais um passo na direção da concretização desse empreendimento tão importante. Doutor Ezequiel, nós agradecemos as suas considerações. Neste momento, conforme previsto em regulamento, nós faremos uma breve apresentação sobre a situação do licenciamento ambiental perante o IBAMA. Eu peço que a nossa equipe já projete esta apresentação, que eu vou até a tribuna para que possa apresentar melhor. Karen. Muito bem. Com a chegada do som, nós vamos iniciar a nossa apresentação, só fazendo esclarecimento que muitas vezes nós ouvimos na mídia que determinados empreendimentos no país acabam não sendo concretizados por uma questão de licenciamento ambiental. Na realidade, nem sempre isso procede, ou na sua grande maioria das vezes, porque é bom que se deixe bem claro que o licenciamento ambiental, ele não impede o crescimento, ele qualifica o desenvolvimento de um estado, de um município e de um país. Então, obra que tem o seu devido licenciamento ambiental é obra de acordo com os parâmetros da sustentabilidade. É uma obra que considera os aspectos ambientais, sociais e econômicos. Então, na realidade, o processo de licenciamento ambiental ele requer análises, estudos, que algumas vezes podem levar algum tempo, mas são empreendimentos para que tenham a devida segurança. Então, eu volto a dizer a vocês que o licenciamento ambiental, ele qualifica o desenvolvimento, ele não impede o crescimento. E o Brasil, felizmente, vem avançando muito na questão do licenciamento ambiental, uma vez que não só por uma solicitação da própria legislação, mas também da sociedade, como é o exemplo que nós presenciamos na reunião desta noite aqui. Então, vamos lá. Nós estamos com a audiência pública, né, para a discussão do estudo de impacto ambiental e de relatório de impacto ambiental do empreendimento, implantação do acesso à ponte
sobre o Rio Paraná, no eixo da BR-277. Próximo, por favor. Bom, licenciamento ambiental. Segundo a lei, é um procedimento administrativo que tem como objetivo disciplinar previamente a construção, a instalação, a ampliação e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais, considerados aqueles efetivos ou potencialmente poluidores, bem como aqueles capazes de causar degradação ambiental. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Qual a legislação ambiental pertinente, né, à questão do licenciamento? Temos a Constituição Federal de 1988, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a Resolução CONAMA número 1 de 86, que foi onde tivemos início do licenciamento ambiental em nosso país, a Resolução CONAMA 237/97, a Instrução Normativa 184/29 do IBAMA, a Lei Complementar 140, aprovada em 2011, final de 2011, que transfere em algumas situações as questões de licenciamento e fiscalização ambiental para os estados e municípios, ficando, digamos, o Poder Federal e IBAMA com licenciamentos estratégicos no âmbito federal. E a Portaria Interministerial 419/2011, que fala sobre a anuência de instituições intervenientes no processo de licenciamento ambiental, como FUNAI, IFAM e assim por diante. Próximo, por favor. Bem, quais licenças que devem ser requeridas antes do início de uma operação? Primeiramente, a licença prévia, que é referente à área do empreendimento. Depois, nós temos a licença de instalação, que é referente à aprovação do projeto do empreendimento, e após a conclusão da construção do empreendimento, a licença de operação, que é a licença que vai liberar o seu funcionamento ou não. Hoje estamos aqui no início da licença prévia, referente a esse acesso à segunda ponte Brasil-Paraguai no município de Foz do Iguaçu. Então, é uma fase inicial do licenciamento ambiental, a chamada LP. Bom, nesta fase de licença prévia, que é a fase que nos encontramos agora, na avaliação do impacto ambiental, nós temos análise do diagnóstico da região e do projeto básico do empreendimento e atividades potencialmente causadoras de poluição, para identificação, previsão, interpretação de impactos ambientais e manifestação sobre a sua viabilidade ambiental. A segunda fase do licenciamento, que é uma fase futura, conforme falei agora, é a licença de instalação, referente à aprovação e autorização da execução do projeto de engenharia e dos programas ambientais, relacionado às medidas de mitigação, medidas compensatórias, de controle e monitoramento ambiental, além da compensação ambiental. O acompanhamento das obras do empreendimento, bem como da execução das medidas propostas para compensação, controle e monitoramento de impactos ambientais. A segunda fase do licenciamento, que é a fase de licença de instalação, chamada também de licença da fase de gestão ambiental, lembrando que a gestão ambiental tem entre seus objetivos, né, compartilhar a questão de desenvolvimento com a conservação de recursos naturais. Esse é o grande desafio da gestão ambiental, é um desafio que permeia por todos nós. A terceira fase, a licença de operação, geralmente após a conclusão da obra, que é a autorização para a operação do empreendimento. O acompanhamento da execução dos programas ambientais destinados a minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos decorrentes da operação da atividade ou empreendimento. As responsabilidades. Responsabilidades dentro do licenciamento ambiental, temos o Ministério do Meio Ambiente, que é quem propõe diretrizes de políticas ambientais, o IBAMA, que executa a política ambiental nacional, um dos órgãos executores, juntamente com o Instituto Chico Mendes, com a Agência Nacional de Águas, com o Instituto Brasileiro de Florestas. Depois, o IFAM, que tem análise do componente cultural, a FUNAI, com análise do componente indígena, o ICMBio, análise dos impactos sobre unidades de conservação, os órgãos estaduais de meio ambiente para a manifestação e as prefeituras, conforme a questão da composição do solo, da ocupação do solo. Portanto, um licenciamento ambiental não ele é emitido pelo IBAMA, mas antes de chegar nesse processo de emissão, ele passa por anuência de todas essas instituições. Não é algo que ocorre de forma unilateral. Existe, digamos assim, um colegiado de instituições que devem se manifestar a respeito.
Isso é importante que fique claro. A ponta da linha, digamos, no final, acaba ocorrendo no IBAMA, mas não existe final, não existe emissão de licença se um desses órgãos tiver manifestação contrária ou se as exigências que alguns desses órgãos fizerem não forem contemplados. É importante que se diga isso. Procedimento do licenciamento nesse caso. Até o momento, ocorreram os seguintes procedimentos: definição do termo de referência, o pedido de licença feita pelo DENIT com a devida publicidade, a disponibilização do EIA-RIMA e agora estamos na fase da audiência pública. As audiências públicas geralmente têm o órgão licenciador, o Ministério Público, órgãos de classe, e temos que ter 50 ou mais cidadãos. A importância da audiência pública, né? Textualmente, a oportunidade para conhecer o projeto de implantação e acesso à ponte, oportunidade para conhecer os resultados dos estudos ambientais, impactos positivos e negativos do empreendimento, medidas mitigadoras e compensatórias, e um momento para manifestações relacionadas ao projeto e aos estudos ambientais, dúvidas, críticas e sugestões. Ou seja, o momento é durante essa audiência, logo após as apresentações que nós tivermos pelo empreendedor, nós vamos ter uma pausa de 15 minutos e, durante esses 15 minutos, as questões poderão ser encaminhadas à mesa por escrito, isso depois será orientado de uma forma mais ampla, no momento oportuno. Bem, a cronologia do processo de licenciamento ambiental. Esse processo foi aberto em 2010, tendo como objeto a construção da ponte e seu acesso, desde as rodovias, e em 25 de maio o DENIT solicitou o desmembramento do processo da ponte em relação ao seu acesso. O parecer da Procuradoria Jurídica do IBAMA concluiu pela possibilidade do desmembramento do licenciamento, desde que o andamento de ambos fosse harmônico. Em 19 de julho de 2010, o DENIT protocolou o estudo ambiental e o EIA-RIMA. Em 30 de julho, o IBAMA informa que o estudo deveria atender ao termo de referência e encaminha ao DENIT o termo de referência para nortear a elaboração dos estudos. Em setembro, 17 de setembro, foi protocolada a anuência da FUNAI em relação ao licenciamento da ponte, nesse caso falando da ponte. Os pareceres técnicos número 167 e 169 da Coordenação de Transportes da Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA concluem pela viabilidade ambiental da ponte internacional. Em 12 de novembro de 2010, foi emitida a licença prévia referente à obra de implantação da segunda ponte em Foz do Iguaçu, de ligação ao Brasil e ao Paraguai. Nesse caso, estamos falando da ponte, não dos acessos. Cronologia do processo de licenciamento ambiental. Em 19 de outubro, foi protocolada a anuência do IFAM, aprovando o estudo ambiental. Em 12 de novembro de 2011, foi protocolado o EIA-RIMA referente ao acesso, que é objeto da audiência de hoje, à ponte internacional Brasil-Paraguai. Em dezembro de 2010, a nota técnica emitida pelo IBAMA conclui pela necessidade de complementações ao estudo de impacto ambiental. Após análise do IBAMA, análises iniciais, foram verificadas que o estudo deveria ter complementações e foram solicitadas. Em 10 de maio de 2011, foi protocolada a versão final do estudo do relatório de impacto ambiental pelo DENIT. Em 9 de junho, foram encaminhadas cópias aos órgãos partícipes. O IBAMA publicou o aceite do EIA-RIMA em 5 de julho de 2011. Essa fase cronológica é um pouco longa, já estamos encerrando, prometo a vocês, mas é importante que todos tenham conhecimento das fases e no devido tempo Calado, que ocorreram. Desculpe, só para anunciar a presença do prefeito Reni Pereira. Boa noite, prefeito, por favor. Maracena. Obrigado, secretário Ivo. Procedimentos seguintes: recebimento de manifestação da audiência pública, 15 dias úteis, vistoria técnica, conclusão de análise do estudo, solicitação de complementações, se couber, recebimento de complementações, se houver, análise conclusiva com elaboração de parecer técnico e deferimento ou indeferimento da licença prévia. Ou seja, a licença para o acesso ainda não foi emitida, depende dessa fase que está aqui. Hoje ocorreu o item 2, a vistoria técnica. Bom, as audiências públicas, pelo regulamento geral, tem uma abertura, uma apresentação do IBAMA, que é o que está acontecendo agora, até já extrapolei os 10 minutos, penso eu.
depois da apresentação do projeto pelo empreendedor, apresentação do estudo de impacto ambiental pela consultoria ambiental contratada pelo DENIT, o intervalo, debates, manifestações, as demais respostas, réplicas, adiante. Seria, digamos, essa estrutura de uma audiência pública. Os contatos ficam à disposição de vocês com os nossos e-mails, caso, mesmo após a audiência pública, exista alguma sugestão ou algo assim. Informo a vocês que essa audiência tem uma ata e ela será documentada. E tudo que estiver constando em ata, bem como as sugestões e perguntas por parte de todos vocês, fará parte do processo de licenciamento ambiental. Eu pergunto se o prefeito Reni gostaria de fazer uso da palavra para uma breve saudação, para a continuidade dos nossos trabalhos. Ok? Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Jorge Calado, superintendente do IBAMA do Paraná, Dr. Tiago, estivemos reunidos ontem para tratar de outro assunto tão importante quanto, superintendente do DENIT do Paraná, Dr. Eugênio, diretor do IBAMA de Brasília, o Dr. Ezequiel, representante do Itamaraty, cumprimentar as autoridades aqui presentes, o nosso presidente do CODEFOS, Joel de Lima, representando a Itaipu, o Dr. Vicente, do DENIT, todas as demais autoridades aqui presentes. E veio aqui, já secretário Ivo, dizer o porquê que veio aqui. Já tive uma conversa ontem e agora mesmo falando com a imprensa, porque é de suma importância para nós de Foz do Iguaçu, não só cumprir os requisitos necessários para a implantação de toda e qualquer obra de infraestrutura que tanto o governo federal ou o governo estadual queira fazer, porque nós entendemos que a estruturação logística de Foz do Iguaçu passa também a ser um fator crucial, vereador Mogênio, vereador Vitorassi, para o desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu. E nós sabemos que existem posicionamentos diferentes, e é natural, nós vivemos numa democracia, mas o que é importante, e tive a oportunidade de falar isso ontem, na presença do doutor Tiago, do DENIT, o importante é que nós possamos andar rápido, para não perdermos a oportunidade. Então, nós sabemos que teve um episódio aí na licitação, mas existem alguns requisitos que podem correr em paralelo. Um deles é essa própria audiência pública, independente de quem pensa azul ou pensa vermelho, que saia uma posição de Foz do Iguaçu e que essa posição seja a posição única, que aqueles que não lograrem êxito no seu pensamento, seja ele de cunho ideológico ou muitas vezes de cunho pessoal, que entendam que os interesses das cidades estão acima de qualquer posição pessoal. Então, eu venho trazer essa posição firme aqui que nós temos quanto à administração, de apoiar a decisão democraticamente surgida e buscar não complicar, facilitar o trâmite, facilitar a implantação, porque nós sabemos que o desenvolvimento ele vem a galope nas questões logísticas. E sabemos que o meio ambiente hoje em qualquer obra de infraestrutura, um requisito que tem que ser não superado, mas contemplado dentro da legislação, e nós sabemos que podemos chegar a um bom termo, contemplando os interesses maiores da cidade, da região, do Estado e principalmente do país. Aqui o nosso representante do Itamaraty, que sabe que boa parte do nosso relacionamento em relação ao Mercosul também depende dessa obra, a potencialização. Hoje já recebi uns representantes de umas entidades que estão esperando muito essa obra para mudar o foco de prestação de serviço na questão de transporte com o Mercosul a partir de Foz do Iguaçu. Então, eu venho aqui dizer ao doutor Jorge, era para nós termos nos encontrado antes, mas infelizmente não foi possível, mas dizer da nossa posição firme de apoiar os órgãos governamentais, os órgãos ambientais e apoiar, acima de tudo, a decisão democrática que surgir
dessa audiência pública. E procurar abreviar os prazos para que a gente possa consolidar esse sonho, que faz mais de 20 anos que nós estamos esperando isso, então não podemos perder muito tempo nos acessórios. Os acessórios são importantes, mas vamos superar os acessórios, cumprir da melhor maneira os acessórios, porque são muito importantes até para evitar, no meio da obra, algum empecilho de natureza jurídica, mas vamos procurar abreviar e conte com a administração pública. Ficará aqui o nosso secretário do Meio Ambiente representando aí a administração, e pode ter certeza que eu acredito que os vereadores vão falar na sequência. Eu vim junto com o vereador Paulo Rocha, que é da comunidade mais interessada nessa obra, que é a região do Porto Meira, mas pode ter certeza que nós temos a cidade inteira que tem interesse, nós temos a nossa região extremo-oeste, temos o Estado e temos o país que espera ansiosamente que a gente possa abreviar o tempo e cumprir as etapas da melhor maneira possível. Obrigado e boa audiência pública a todos. Prefeito Reni Pereira, agradecemos a presença e, dando continuidade aos nossos trabalhos, conforme previsto no regulamento, nós chamamos nesse momento o engenheiro Caio Vernier para fazer a apresentação referente ao projeto da obra. Boa noite a todos. Meu nome é Caio, eu sou arquiteto, na verdade, e eu fui responsável pelo projeto dos Centros de Fronteira, que faz parte dos acessos, e eu vou dar uma apresentação, um panorama geral do projeto todo. Essa é de cima, por favor. Não, desculpa, é VTEC. Obrigado. Tenta mais uma vez, por favor. Copia ela para a área de trabalho, acho que aí ela funciona.
aí, Caio. Caio. É que tem uma outra. Pode ser essa, então. Não é essa apresentação. Sim. Bem, em respeito aos presentes, enquanto a equipe técnica se localiza com a apresentação, nós vamos inverter. Eu peço, então, o senhor Érico de Castro Borges realize a apresentação referente da PROGAE referente à engenharia e meio ambiente da obra a ser analisada. Por favor, senhor Érico de Castro Borges, para a realização da apresentação. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Érico de Castro Borges, eu sou geólogo, sou representante da PROGAE Engenharia e Meio Ambiente, a empresa que foi contratada, né, para fazer os estudos de impacto ambiental referente ao acesso da segunda ponte. Bom, esse trabalho ele tem como objetivo a apresentação dos estudos ambientais realizados na área de influência do acesso à segunda ponte internacional Brasil-Paraguai. Bom, vamos falar aqui só um pouquinho do histórico, né? Já foi apresentado pelo superintendente do DENIT no Paraná, mas eu acho importante a gente apresentar mais uma vez isso aqui. Bom, em 2005, a Engemi entregou um projeto, né, um estudo de viabilidade técnica, apresentando duas alternativas de traçado ao acesso à segunda ponte, iniciando essas alternativas na BR-277 e finalizando nas margens do Rio Paraná, mas as duas alternativas passando pela área urbana de Foz do Iguaçu, né? O DENIT reavaliou essas alternativas e, em 2010, a projetista VTEC entregou uma nova alternativa
uma nova alternativa, unindo os dois conceitos, ou seja, iniciando com a alternativa 1, seguindo pela perimetral, a via perimetral, e realizando um contorno na cidade de Foz do Iguaçu, com o seu término já fora da zona urbana de Foz do Iguaçu, ou seja, esse projeto a gente entende como um projeto que o projeto evoluiu, ou seja, ele não passa por dentro da zona urbana de Foz do Iguaçu, mas faz um anel viário nessa cidade. Por favor. Só para exemplificar, nós fizemos essa figura. Aqui está a BR-277. Esse traçado em laranja é o futuro acesso, né, e termina aqui nas proximidades do Rio Paraná, né? Por favor, aqui um pouco mais didático, né, a cidade de Foz do Iguaçu. Esse aqui é o Rio Paraná, o Rio Iguaçu, e aqui está a via que vai ser implantada e vai representar o acesso à ponte internacional. Bom, o IBAMA ele trabalha com áreas de influência, né? Essas áreas de influência elas são definidas pela equipe técnica da consultoria ambiental em conjunto com os técnicos do IBAMA. Bom, a metodologia de avaliação dessas áreas de influência leva em consideração o alcance dos impactos ambientais. Então, nós temos aqui a área de influência direta, onde os impactos vão ser mais diretamente, vão afetar mais diretamente o ambiente. Nós definimos como uma área que vai de 1 quilômetro, né? Na verdade, uma área que possui uma distância de 1 quilômetro ao eixo principal. A área de influência indireta tem 2,5 quilômetros, e a área diretamente afetada é justamente a área que vai ser implantada a rodovia, né, que vai representar o acesso à segunda ponte. Por favor. Então, o que a empresa de consultoria ambiental faz num momento como esse? Assim que ela toma pé das questões e da sua responsabilidade, ela precisa avaliar a obra de engenharia. Nesse caso, um acesso, uma obra linear. Essa obra ela afeta o ambiente, e o ambiente ele está dividido em 3 meios. A gente denomina o meio físico, biótico e meio socioeconômico. O meio físico diz respeito à geologia, diz respeito à geomorfologia, que é o estudo do relevo, diz respeito aos recursos hídricos, né? E o meio biótico diz respeito à fauna e à flora, e o meio socioeconômico diz respeito à interferência da população nesse ambiente, né? Uma parte mais ligada mesmo aos habitantes da região, a vocês, né? Bom, a equipe, quando entra em campo, ela faz uma análise em separado desses 3 meios. Posteriormente, essa análise é realizada uma análise integrada, onde esses 3 meios vão se reunir e discutir, ou melhor, vão avaliar o dimensionamento dos impactos ambientais. Essa avaliação, ela determina a viabilidade ou não do empreendimento. Uma vez esse empreendimento sendo viável, uma responsabilidade da consultoria ambiental determinar os prognósticos ambientais, que são as ações de mitigação dos impactos, que vão ser materializadas em programas ambientais. Por outro lado, se não há viabilidade ambiental, esse projeto ele é abandonado ou ele é revisto para uma nova apresentação ao IBAMA. Por favor. Bom, e no que diz respeito a este projeto, o IBAMA emitiu um termo de referência, já foi mencionado pelo representante. Eu solicito ao pessoal da faixa, por favor, que recolha, porque acaba atrapalhando a visualização dos demais. Aos 2 senhores ali que estão com a faixa, eu peço que recolham a faixa em função de atrapalhar a visualização da plateia. Enquanto a faixa não for recolhida, nós suspendemos a apresentação. Apresentação suspensa.
Obrigado pela atenção dos senhores e terem viabilizado a visualização da plateia novamente. Por favor, peço que o senhor continue com a apresentação. Ok.